Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Spaneca. Meu nome é João Blanco, estou aqui com o habitual Rodrigo Canhoto e estamos também na presença de Pedro Machado, hoje como convidado. Sabem que também agora nos últimos tempos temos trazido e mantido esta regularidade de uma semana hora com convidado, outra semana hora sem, e achamos que é uma coisa muito porreira. Podemos trazer também alguns intervenientes do jogo para falar com vocês. O Pedro é treinador, esteve na Académica, na Oliveira do Hospital, São João de Vera, na Dia, isto enquanto principal, e teve uma carreira muito mais vasta do que apenas o que eu acabei de dizer, e vamos tocar exatamente nesses pontos. Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceitado este convite e por teres vindo ao nosso espaço. Queria-te perguntar, em primeiro lugar, como é que estás após este apagão que surpreendeu o país, para partirmos aqui um bocadinho o gelo. Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer o convite e é um gosto partilhar este bocadinho convosco. Em relação ao apagão, passei bem. Sou uma pessoa um bocadinho caseira e até me soube um bocadinho bem, desde que, a partir do momento que tive a certeza que nos hospitais, na parte da saúde, que estava tudo sob controle, até me soube bem. Brincar com os filhos sem telemóveis, sem televisão, acabou até por ser um bocadinho engraçado. Exato, é diferente, é assim uma experiência diferente que se calhar num mundo tão global e tão onde tudo é tão rápido, se calhar até soube bem durante algumas horas, certo? Pronto, evidentemente, a partir do momento em que essas situações mais graves estivessem controladas. Mas bem, pegando aqui no teu percurso, e vamos começar mesmo pelo início, e isto também surge com alguma curiosidade para nós, porque só para também estás a par, eu e o Rodrigo treinamos formação, treinamos aqui num clube em Lisboa, treinamos juvenis, e uma coisa que sempre me fez alguma impressão, e nós também já treinámos infantis, era a dificuldade que é treinar miúdos tão novos. E quando eu digo tão novos, é exatamente por onde eu vou pegar. Tu começaste no Bragança no Sub-10, e eu queria te perguntar como é que é treinar miúdos a quem se tem de ensinar tudo. Ou seja, aqui a questão não é olha, aqui tens de fazer o overlap e aqui tens de dar a cobertura. Não, aqui a questão é, olha, se tu puseres o pé neste movimento e a perna aqui, a bola anda e fazes um passo. Portanto, queria perguntar, em primeiro lugar, o quanto de paciência é que é necessário, e em segundo, se achas que a tiveste e que se achas que foste bem sucedido nesse sentido. É assim, olhando para trás, tenho a consciência que cometi muitos erros. Que cometi bastantes erros. Até acho isso interessante. Eu acho que todos os treinadores deveriam ter de passar pela formação. As estratégias que temos de criar, onde tudo nos interessa, menos a questão monetária, porque de facto ninguém, penso eu, não é que ninguém anda na formação pela vertente financeira. O ter que, posso dar aqui vários exemplos, o ter que conduzir uma carrinha, o ter que ir buscar meninos a casa para termos os jogadores todos para ir a jogo. São estratégias que se criam, o não ter coletes, o não ter sinalizadores, por isso eu acho extremamente gratificante, pelo menos para mim foi ter trabalhado com jovens na formação. Eu tive sub-10, sub-15, sub-17 e sub-19, só não treinei sub-12, exatamente, infantis. E acho que me tornei de facto mesmo muito mais rico. Agora, cometi erros que eu recordo-me, quando treinei o sub-10, os primeiros 8 minutos corríamos à volta do campo, não é? Os meninos nem a bola viam nos primeiros momentos, mas pronto, eu achava que era o correto, porque era assim que eu fazia como jogador nos séniores, porque eu conciliava o treinar a formação com ser jogador sénior, num clube ali perto de Bragança, no meu primeiro ano de sénior, e não foi no sub-10, eu inicio no sub-15 do Futebol Clube Mãe d'Água, que é um clube de bairro
de um bairro ali da zona de Bragança, onde não tínhamos de facto grandes condições, para não dizer nenhumas, onde íamos para jogos e os diretores não apareciam. O campo pelado, não me recordo de ter o campo marcado sem ser para jogo, ou seja, tínhamos muitas dificuldades, mas acho que isso também acabou por me dar ferramentas, o termos de nos virar e encontrar soluções. Acho que foi, como iniciei a dizer, acho que foi extremamente gratificante para mim. Pedro, então gostava de passar aqui já para os sub-17 do Friamundo, em que, pronto, pelo aquilo que também fui lendo, estavam a fazer um ótimo campeonato e depois és convidado como treinador adjunto para a equipa principal no contexto de segunda liga. Que principais diferenças é que vês de um campeonato de formação para depois o nível profissional? Muitas. Eu passei do Friamundo de sub-17 para uma segunda liga, não é? No meio ainda tive passagens pelo Campeonato de Portugal no Espinho, adjunto do Mr. Calica. Foi a minha primeira experiência como na realidade sénior. Depois ainda vim ao sub-19, ao Paredes, para a Nacional de sub-19, onde já é um campeonato extremamente competitivo, onde já há muita qualidade. Mas de facto a passagem de sub-17 para a realidade profissional numa segunda liga, na altura uma segunda liga muito competitiva mesmo, muito competitiva, com excelentes jogadores que eu apenas os via na televisão ou quando ia ao estádio ver algum jogo sénior, foi bom. Agora notava-se, né? A competitividade logo é completamente diferente, o conhecimento do jogo que jogadores de uma segunda liga já têm. Não quero com isto dizer que os treinadores na formação não passam igual. Há muita competência mesmo. Eu tenho colegas meus que treinam na formação, que eu tenho a certeza absoluta que se chegassem à segunda liga faziam um excelente trabalho, porque a competência está lá, é mais uma questão até de adaptação. Agora é completamente diferente, só o simples facto de trabalharmos às 7 da tarde e começarmos a trabalhar às 10 da manhã, com pequeno almoço, com todas as condições, o profissionalismo é completamente distinto. Notei mais diferenças ao nível da organização em si, e depois, claro, pronto, a qualidade, a intensidade, a maneira como se olha para as coisas numa segunda liga, um jogador profissional como olha para as coisas e um jogador da formação como olha para as coisas, são distintos. Certo, e até é algo interessante por pegares nesse aspecto da organização, que é uma coisa fundamental para qualquer treinador e equipa técnica também poderem desenvolver o seu trabalho, porque, ou seja, tu tiveste aqui um período da tua carreira onde até ficas associado a 2 clubes que sobem divisão, portanto, o Santa Clara e o Famalicão, e eu queria perceber, em primeiro lugar, que diferenças é que viste a nível da organização que permitiram este tipo de acontecimentos, que tipo de papel é que tinhas em ambas as equipas, em termos de responsabilidade, e o que é que achas que deu o clique, não é? Porque também para fazer épocas destas é preciso haver ali qualquer coisa que corra muito bem. Foram, não escondo que foram 2 momentos que me marcaram, que me recordo muitas vezes desses momentos. Subir o Santa Clara, que não subia, penso que era há 17 anos, e o Famalicão há 15, subir à Primeira Liga em épocas consecutivas, foi se calhar mesmo dos melhores momentos que eu tive na minha vida, não digo profissional, digo na minha vida pessoal. Há imagens que nunca mais vou esquecer, a viagem do estádio do Famalicão à Câmara, onde não cabia sequer mais uma pessoa, era impossível. É um momento que vou levar para comigo para a vida. No Santa Clara, subir aquele povo fantástico, o povo açoriano, subir à Primeira Liga foi muito bom. Eu não me esqueço que no primeiro jogo que chegamos aos Açores tínhamos 200 pessoas no estádio. As pessoas estavam completamente afastadas do clube. No último tivemos 10 mil. E acho que isso diz um bocadinho da envolvência de toda a gente. Agora sim, não consigo fugir, como é lógico. Há muito mérito das equipas técnicas quando há uma subida de divisão,
há aqui um fator que eu considero fundamental, que era o grupo de trabalho, tanto no Santa Clara como no Famalicão. O grupo era fantástico. Nós, no Santa Clara, principalmente, tínhamos que parar o treino, tínhamos que acabar o treino com a entrega dos jogadores, com a intensidade que eles colocavam, o querer vencer qualquer exercício que nós colocássemos. Uma mistura de jogadores experientes, mas fantásticos. A nossa dupla de centrais era o Marcelo com 37, o Ascioli com 38, e posso confessar que no dia -4, nos exercícios de tensão, o Carlos Pinto, em conjunto comigo, tínhamos a preocupação, e na altura com o Marco Lussano e com o Emanuel Conte, com os restantes elementos da equipa técnica, tínhamos a preocupação de retirar esses jogadores mais velhos, o Igor Rocha com 34, o Pacheco com 34, de os retirar desses exercícios, e eles vinham para cima de mim, porque não entendiam, queriam treinar, queriam ir ali para o duelo, queriam ir ali para o contacto, queriam ir dividir o exercício. Foi fantástico. E passando para a parte da organização, como vocês mencionaram, muito mérito, eu tenho que o dizer, do Dr. Diogo Boalma no Santa Clara, que reformulou tudo que as pessoas possam imaginar. Foi um trabalho invisível, mas desde o departamento médico, a rouparia, a secretaria, reformulou tudo, e foi de facto uma pessoa que teve um papel fulcral na subida do Santa Clara, e precisamente a mesma coisa no Famalicão, o Dr. Miguel Ribeiro, que ainda hoje é a cara do projeto do Famalicão. A estabilidade que davam para trabalhar, as condições que nos davam para trabalhar, foi de facto fantástico. Houve outras situações que tivemos muito perto da subida de divisão, e também foi bons grupos, e também diretores desportivos, presidentes. Posso dar o exemplo do Chaves. Nós saímos do Chaves a 2-3 pontos, penso eu, da subida na primeira jornada da segunda volta. Muito mérito ali também do diretor desportivo, na altura o Nelson Lanho. Ou seja, tive essa felicidade, Pedro Bessa, David Caiado, Hilário, de trabalhar com o Américo Branco na Académica. Neste momento é o único diretor desportivo que está no campeonato da Holanda, não é? Dos Países Baixos, e tive essa felicidade. E de facto tem-se sucesso quando há organização. É muito mais fácil ter sucesso quando se tem bons grupos, bons jogadores. Não vamos fugir a isto. Se os jogadores não tivessem qualidade, nós não subíamos divisão. Mas depois a conjuntura de tudo, das administrações, com as direções, com as pessoas do dia a dia do clube, é fundamental. Pedro, então tocava aqui numa parte talvez menos positiva. Creio que foi o teu último trabalho como treinador adjunto, que foi a descida de divisão do Vila Franquense. E gostava de perguntar como é que também, depois já ter experimentado 2 subidas, como é que se lida com isto? Como é que também se mantém um balneário e um grupo coeso? É assim, não sofremos muito, porque nós já sabíamos que não íamos descer. Nós não descemos nesse ano, porque na secretaria o Cova da Piedade na altura tinha cometido, não sei agora especificar aqui, já não me recordo, já foi há 5 anos, penso eu, 4, 5 épocas. Pronto, e nós já sabíamos, já tínhamos sido avisados nos dias antes que pronto. Agora é assim, houve um sentimento negativo. Nós iniciamos nos Chaves nessa época, as coisas até estavam a correr bem, ao nível da pontuação, estavam a correr bem. Pronto, decidimos sair, o Carlos Pinto na altura decidiu sair, e quando já não contávamos, decidiu abraçar o projeto do Vila Franquense, que era um clube que estava praticamente condenado. Não foi fácil, porque foi, agora não, que é o Aves, não é? Mas na altura trabalhávamos no Cevadeiro, que era um campo com muitas limitações, com contentores, e depois íamos competir a Rio Maior, que, se não me engano, deveriam ser entre 50 minutos a 1 hora, não sei precisar, mas à volta disso. Ou seja, houve o sentimento negativo, porque perdemos mais vezes do que as que ganhamos, mas de forma geral até conseguimos fazer alguns pontos, vitórias importantes, e depois no jogo em questão contra o Vizela nós já sabíamos que não íamos descer divisão, por isso não marcou negativamente essa passagem pelo Vila Franquense.
Certo, ok. E agora passando também para o teu momento já em que te tornas treinador principal e que abraças mais esse tipo de projetos, antes de passarmos exatamente para casos em concreto, eu queria te perguntar, que é, se te pedissem, e é isso que eu te vou perguntar agora, para explicar o teu modelo de jogo em 3 ideias, quais é que seriam? O que é Não que é tu valorizas fácil. mais? Sim, é assim, nós muitas das vezes idealizamos coisas que depois os próprios contextos não nos permitem introduzi-las, digamos assim. Agora, se eu puder, aquilo que eu acho que não devo de abdicar, mas, por exemplo, vou dar já 2 exemplos, Anadia e Oliveira do Hospital, onde chego a meio, e aqui só havia eu só tinha 2 opções, ou ter razão ou ser feliz, e eu queria ser feliz, e abdiquei um bocadinho de ter razão. Agora, como é lógico, eu acho que só conseguimos valorizar jogadores, só conseguimos valorizar uma ideia se tivermos bola. Esse é um dos princípios. Defender o mais perto da baliza do adversário, considero também outro dos princípios. E depois não vou dizer mais porque abrange muita coisa, e, por exemplo, eu posso estar aqui a dizer coisas que quem me viu jogar no Oliveira do Hospital vai dizer, este gajo está aqui a dizer três aspectos do modelo de jogo dele e ali não meteu nenhum, né? E ali não introduziu nenhum. E eu posso explicar porquê, porque, por exemplo, eu chego ao Anadia e 4 meses sem vencer, onde os primeiros exercícios que eu fiz foi o pontapé de baliza, com o primeiro momento de construção, aquela passagem da construção para a criação, a descoberta do homem livre. Eu vinha de uma realidade onde guarda-redes mais 6 vezes 6 o conseguíamos fazer, e cheguei ao Anadia, guarda-redes mais 8 vezes 6 e não consegui. E tenho 3 jogos, 3 derrotas. Inicio no Anadia 3 jogos, 3 derrotas. E tenho humildade para dizer que abdiquei um bocadinho disso tudo. Muito importante aqui o papel dos capitães, do Manuel Gama, do João Nogueira, do Fausto Lourenço e do Luís Pedro, que não era capitão, mas como era o jogador, ainda é o jogador em Portugal com mais jogos realizados na segunda Liga, e já tinha sido o meu jogador na segunda Liga no Friamundo. Eu puxei para mim e eu disse, malta, assim não vamos conseguir, porque estávamos a perder constantemente bolas no primeiro momento de construção, os jogadores não estavam confiantes, os jogadores não se estavam a sentir confortáveis, e eu então preferi, em conversa com os capitães, ouvir os capitães. Eu não tenho problema nenhum de dizer isto, ouço muitas vezes os capitães, ouço muitas vezes os jogadores mais velhos. Foi assim que construí a minha ideia de jogo, não escondo isto, em conversas dos 9 clubes que tive de segunda Liga, em conversas com os jogadores mais velhos, mais experientes, jogadores que tiveram Liga dos Campeões, que tiveram Liga Europa, que jogadores internacionais, e eu construí a minha ideia de jogo assim. Estávamos a falar do modelo, mas posso falar disto um bocadinho. Por exemplo, eu gosto muito de jogar com 2 jogadores na frente. Porquê? Porque com todos os centrais que tiveram no top que eu falei, sentem-se muito mais confortáveis com uma referência. Têm muita dificuldade com movimentos contrários, com ataques à profundidade. A pior coisa que se pode fazer é um setor defensivo. Isto, se falarmos com 200 centrais, 199 vão responder aquilo que eu estou a dizer, é obrigá-los a correr para a baliza deles. Por isso é que eles se sentem confortáveis com uma referência. Então eu gosto sempre de jogar com 2, se puder. Agora, por exemplo, no Anadia, em 11 jogos, perco os 3 primeiros, e depois mudei, baixei as linhas, vim para bloco médio-baixo, vim primeiro momento de construção, um jogo exterior, abdiquei do jogo exterior, do jogo interior, da procura do jogo interior no primeiro momento de construção. Começámos a descomplicar um bocadinho, a simplificar as coisas, os jogadores começaram a sentir-se confortáveis, e nos últimos 8 jogos que faltavam só perdemos contra o Canelas, de forma injusta, de forma muito injusta. Ok, e querendo também fazer aqui uma pergunta, se bem que a tua última resposta já aponta aí numa direção, mas acho que tem muito a ver com aquilo que tu dizes e também tem a ver um bocadinho com a atualidade, e isto pegando aqui, até aqui se calhar no caso, por exemplo, do Ruben Amorim no Manchester United, ou do Anselmi no Porto, porque se tem falado muito disto, sobre a questão da identidade versus adaptabilidade. Ou seja, Ruben Amorim justifica tudo o que seja derrota na Premier League, com estamos a preparar o futuro, preparar os jogadores para como se quer jogar, etc, etc. Mas
depois abdica-se do quê? Do resultado, em prol de não haver essa tal adaptabilidade. Tu falas agora aqui um bocadinho do contrário, também, evidentemente, em contextos diferentes, e se o objetivo, nesse caso, no Anadia, era exatamente sobreviver o que tu conseguiste, isso implicava haver resultadismo, certo? E, portanto, se calhar tiveste de adaptar. Portanto, aqui o meu ponto é, também porque falaste disso dentro do modelo de jogo, és um treinador que não tem medo de abdicar de certos princípios em prol de um resultado melhor, e achas que essa é a forma certa de fazer as coisas? Sim, foi aquele exemplo que eu disse. Eu coloco sempre em cima da mesa o ter razão, o ser feliz. Coloco sempre. Agora é assim, depende muito do contexto onde estamos, depende muito do projeto onde estamos inseridos. Se me disserem a mim, olha, vais para o Anadia, a manutenção está garantida, tens agora 6 meses para preparar a próxima época, garanto que é com a minha ideia, com o meu modelo, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu idealizei para mim. Se tenho só 11 jogos, e é uma questão de, não gosto muito de dizer isso, mas vamos dizer que é de vida ou de morte, se eu tiver que abdicar para tirar mais rendimento dos meus jogadores, eu não sou um treinador agarrado ao 4-4-2, ao 4-2-3-1, ao 3-4-3, ao 3-5-2, não sou agarrado a modelos, não sou agarrado a sistemas, não sou agarrado a estruturas, porque infelizmente, não temos tempo. Eu acho que isso é um aspecto fundamental, é o nós não termos tempo. Eu, por exemplo, no Anadia não tinha tempo. Eu tinha que ter resultados. Como é que eu tinha resultados mais rápidos? Eu, se calhar, precisava de 2 meses para conseguir introduzir ou que os jogadores interiorizassem aquilo que eu pretendia. Mas só faltava 1 mês e meio. No Oliveira do Hospital, precisamente a mesma coisa. Ou seja, no São João de Ver, inicio. Já foi com tudo aquilo que eu penso que o jogo onde tivemos menos posse de bola, atenção, não vamos olhar para esta posse de bola como a posse pela posse, jogar para o lado para trás, não, posse de bola no meio campo ofensivo, criar situações, chegar às zonas de finalização, penso que foi 63%, a pior, se não me engano. Mas aí já consegui, desde o início tive um período preparatório, por exemplo no Friamundo tive um período preparatório, nos primeiros 15 jogos temos 11 vitórias, 4 empates, ou seja, sempre que iniciei um projeto, no único sítio onde não correu muito bem foi recente, foi na Académica, e mesmo assim em 7 jogos saio com 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates, e deixo a Académica na taça de Portugal, mas aí já são outras questões, a saída da Académica, já são questões que não têm muito a ver com isto, ou seja, sempre que iniciei um projeto que tive tempo, as minhas equipas eram à minha imagem, o Vila Mié era a minha imagem, o Friamundo era a minha imagem, o São João de Ver foi a minha imagem. Eu saio do São João de Ver, deixo o São João de Ver em primeiro lugar, com os mesmos pontos que do Amarante na altura com o Mr. Renato Coimbra, e apenas com uma derrota, que foi com o Leixões para a Taça de Portugal, perdi em casa 1-0, onde fomos claramente superiores ao Leixões. Nós no Campeonato de Portugal e o Leixões na segunda Liga, e onde fomos claramente, a segunda parte jogou-se toda no meio campo defensivo do Leixões, na altura treinado pelo Mr. Pedro Ribeiro. Demos uma excelente imagem, mesmo com duas divisões de diferença. Ou seja, eu acho que é isto um bocadinho. Eu, se vou para um projeto onde só tenho 11 jogos, onde tenho 1 mês e meio, onde tenho que garantir uma manutenção, eu não vou conseguir interiorizar, não vou conseguir que os jogadores interiorizem aquilo que eu pretendo. E temos que ter esta capacidade. Agora é assim, eu entendo o Ruben Amorim, ele sabe que vai continuar na próxima época. Então o que é que ele está a fazer? Está a fazer um bocadinho aquilo que ele diz muitas vezes, é preparar mesmo a próxima época. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós, quando subimos o Santa Clara, nós vamos para o Santa Clara na época anterior com esse objetivo. Preparar a época seguinte. Nós gostávamos muito, tínhamos um 4-4-2 um bocadinho específico, chegamos lá, interiorizamos logo, colocamos logo em prática o 4-4-2, fomos assim até ao final, e no início da época fomos com 4-4-2 até ao final e subimos divisão, mas aí tínhamos esse tempo para trabalhar. Pedro, então gostava agora de pegar precisamente no teu tempo como treinador principal e 2 perguntas numa, ou seja, tu regressas ao Friamundo, um clube que está muito ligado à tua história, passaste como treinador principal na formação, adjunto à equipa sénior, e vais lá como treinador principal. Queria perguntar o quão importante foi voltar, vou dizer assim, a casa, ou seja, num clube que já conhecias, e depois também como é que escolheste os elementos para constituir a tua equipa técnica?
Vou começar pela primeira pergunta. Eu era um treinador adjunto feliz. Eu era um treinador adjunto que me sentia muito realizado com o papel de assistente. Mesmo ano após ano, os jogadores, diretores desportivos dizerem que eu tinha capacidade, que tinha perfil de líder, que poderia muito bem, nunca olhei para o treinador principal dessa forma. Entretanto, eu vou tirar o nível 3 e eu e o Carlos decidimos não dar continuidade, eu e o Carlos Pinto não darmos continuidade à ligação que tínhamos. E dou por mim, eu confesso que tenho a licenciatura, tenho um mestrado, mas que não me vejo a dar aulas, e eu entrei na faculdade só com o intuito, só com o objetivo, só com a intenção, futebol. Só que quando dou por mim, eu não tinha nada. É quando me aparece o Friamundo, que eu achei engraçado, através do Hilário, a quem eu agradeço muito, o Hilário, neste momento o diretor desportivo do Trofense, que falou com o Carlos Vaqueiro, que estava à frente do Friamundo. Quem está livre é o Pedro Machado, que ele agora vai iniciar como treinador principal, e fui para o Friamundo. Acaba por ser curioso, porque tinha estado lá, inicio o meu percurso como profissional no Friamundo, na segunda liga, formação Friamundo, e depois como treinador principal também no Friamundo. Chego ao Friamundo num contexto muito difícil, Friamundo com muitas dificuldades ao nível financeiro, tanto mais que na época seguinte que o Friamundo nunca acaba, mas inicia da última divisão da Distrital do Porto, onde me pedem muito a manutenção, porque queriam muito a manutenção, e nós a 5 de dezembro garantimos a manutenção porque nos apuramos para a fase de campeão. Lá com os 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates, foi muito bom. E foi um início que se me perguntassem, quando eu iniciava como treinador principal, se em 9 jogos, nos primeiros 9 jogos ia ter 9 vitórias, eu dizia que gostava muito, mas que não ia acontecer. E aconteceu, foi bom. Não sei se quer que falem um bocadinho mais à frente já do Vila Mié, foi a passagem depois do Friamundo para... Nós íamos lá chegar, mas à vontade. Pronto, a segunda questão que me colocaram foi a formulação da equipa técnica. Eu, quando decidi ser treinador principal, falei com o Marco Louçano, que ainda hoje é o meu adjunto, foi muitos anos também adjunto do Carlos Pinto, e foi adjunto também do Kim Machado. E ele disse-me claramente: olha, se tu iniciares como treinador principal, eu vou contigo, abdico do que tenho, abdico de segunda liga, abdico de ir para a Arábia, que ele tinha uma possibilidade de Arábia e Sudão, porque eu acredito muito em ti, trabalhei contigo 5, 6 anos, e eu acredito muito que tu podes chegar. Então formamos a equipa técnica, eu e o Marco Louçano, em que o orçamento, eu posso dizer isto, não há problema nenhum, em que o orçamento era 1.500 euros para a equipa técnica, e nós dividimos 750. Consegui buscar um analista que tinha sido o meu capitão no Friamundo Sub-15 e queria muito iniciar no futebol, depois consegui, claro, que a direção ajudasse a nível financeiro, que foi o Pedro Neto, que o pai dele tinha sido o meu presidente também na formação do Friamundo, e era um menino que no Sub-15 já conhecia muito bem o jogo, muito organizado, muito responsável, e ele queria muito seguir esta vida. Fui buscar o Pedro Neto e fiz precisamente a mesma coisa com o treinador de guarda-redes, o Rui de Matos. Depois, na passagem para o Vila Mié, foi sempre assim, foi eu e o Marco Louçano, e fomos sempre andando, sempre a trocar o treinador de guarda-redes, muitas das vezes o da casa, preparadores físicos também, analistas também, porque éramos obrigados a que assim fosse. Depois no São João de Ver, encontrei um analista que tinha trabalhado no São João de Ver, que é o Jorge Alves, e ficou também comigo. E neste momento tenho o Marco Louçano e o Jorge Alves, que pertencem à minha equipa técnica. Tenho a liberdade total, quando eu não estou a trabalhar, de ir à vida deles sem problema nenhum, mas sabem que eu conto com eles, e foi assim, só desta forma, foi eu e o Marco Louçano, e depois
entrevistas, muita gente da faculdade que vinha ter comigo, ou através das redes sociais também, perguntava, posso mandar o currículo, mister, gostava de trabalhar consigo, e foi assim que foi surgindo tudo. Ok, ou seja, e também é engraçado, presumo eu, após uma carreira de tantos anos como tu já tens, incluindo os da formação, ir construindo essa ligação com as pessoas e perceber quem é que tem qualidade, quem é que é da tua confiança, etc. Ou seja, eu acho que até é uma história muito engraçada, um capitão teu de formação depois poder ser um analista teu, porque desenvolve, em primeiro lugar, desenvolve algum tipo de relação contigo, e em segundo, porque desenvolve também esse gosto pelo jogo, também fomentado em certa parte pelos treinadores que apanhou, entre eles exatamente tu, e que depois resulta nisto, portanto é quase como um momento full circle, começa e acaba no mesmo sentido. Partindo também agora para o São João de Ver, e agora também te quero picar um bocadinho, ou seja, porque tu aqui conseguiste se calhar fazer o contrário daquilo que um adepto romântico, ou se calhar assim os mais românticos do futebol gostam, não é? Que é esta história do chamado underdog, como o São João de Ver, estar ali a lutar, ali em cima, e depois tu acabas por abandonar esse projeto e vais para o Oliveira do Hospital, que já tinha algumas dificuldades, evidentemente. Portanto, eu queria te perguntar o que é que te chamou, não é? O que é que te chamou a meio da época, a meio de uma época que estava a ser bastante boa, não é? No São João de Ver. O que é que te chamou a trocar e a abraçar o projeto do Oliveira do Hospital? Foi a passagem que eu já tinha tido pela Liga 3. E gostei muito da passagem pela Liga 3, porque eu quando estava no Vila Mié saio para o Anadia, e eu não escondo isto, e quando termina o meu percurso no Anadia, eu vou reunir com 2 clubes muito bons de Liga 3. Muita gente olhou para aquilo que eu fiz, nós, equipa técnica. Quando digo eu, é sempre nós. Muita gente olhou para aquilo que nós fizemos no Anadia como um feito muito difícil, uma coisa que era impossível, não é? que era completamente impossível. Pronto, e nós conseguimos atingir a manutenção e surgem 2 clubes muito bons de Liga 3. Vou reunir com as coisas até estavam mais ou menos encaminhadas. Há uma troca da SAD e vai tudo por água abaixo, e depois vou reunir com outro projeto muito bom, onde as coisas estavam muito alinhavadas, já com troca de muita coisa. Pronto, e recebo uma mensagem às 2 da manhã, quase às 2 da manhã, a dizerem que optaram por outro treinador. Muito bem, é legítimo, faz parte. E eu com esses 2 clubes eu não ouvi mais ninguém, e quando perco esses 2 clubes já estava tudo fechado na Liga 3, e é quando me surge o São João de Ver, e eu recuso o São João de Ver. Entretanto, reuni com o presidente Carlos Branco, e ele disse-me que o diretor desportivo ia ser o Filipe Macieira, que tinha sido também meu diretor desportivo no Anadia, com quem eu criei uma relação muito boa. Pronto, e o presidente convenceu-me a aceitar o projeto do São João de Ver. Tínhamos 10 dias para fazer o plantel, 10 dias, e não foi fácil, mas eu sempre disse ao presidente que no dia que me aparecesse Liga 3, se eu entendesse que o projeto era bom, onde eu me pudesse potenciar, que eu saía. Estamos no São João de Ver, foram 10 dias, eu, o presidente, o Carlos Branco e o Macieira, posso contar o exemplo do André Claro, que eu liguei ao André Claro, que tinha sido o meu jogador no Vila Franquense e no Leixões. E eu liguei, olha amigo, vou para o São João de Ver, gostava de dar uma palavra, anda ter comigo aqui ao estádio. E ele veio ter comigo ao estádio e já não saiu dali sem assinar, que nós não deixamos. Foi feito assim, ele provavelmente vai ver isto e ele sabe que é verdade, já não deixamos sair dali, nem eu, nem o presidente, nem o diretor desportivo. E consegui, através do conhecimento que eu tinha de segundas ligas, conseguimos, eu e o presidente, um esforço muito grande do presidente Carlos Branco, e conseguimos em 10 dias formar um plantel competitivo. Pronto, iniciamos muito bem, vencíamos casa fora e pelo caminho, e surge o Oliveira do Hospital. Muita gente não entendeu, muita gente não entendia o porquê, ainda por cima com as dificuldades que estava a atravessar o São João de Ver. Apesar de que o Mr. Sérgio Gaminha até tinha feito muitos pontos na fase inicial, mas a saída dele nem se deveu muito aos pontos, foi não sei precisar, mas na classificação até estavam
mais ou menos, mas toda a gente dizia que o Oliveira do Hospital era um sério candidato a descer divisão, mas são aqueles feelings que aqueles feelings que um treinador tem, não sei, e correu bem, podia ter corrido mal, não sou mais que ninguém, não sou melhor que ninguém, as coisas podiam ter corrido mal, mas de facto correram bem e pronto, e foi positivo, a ida foi positiva, arrisquei, eu sentia que vinha de 3, 4 projetos que tinham corrido bem, ainda não tinha falhado em nenhum e vamos meter um bocadinho mais de risco, foi precisamente como este ano na Académica. O pensamento foi precisamente o mesmo que na Académica, não houve diferença nenhuma da maneira como eu pensei, vou para o Oliveira do Hospital e vou para a Académica. Nós os treinadores estudamos, nós os treinadores percebemos muito para onde vamos, para onde queremos ir. Como os diretores desportivos, os empresários, as administrações, as SADs, estudam os treinadores, nós também estudamos os clubes, e eu de facto meti risco na carreira no Oliveira do Hospital, correu bem, e meti risco na Académica, continuo a achar para mim que correu bem, foi uma experiência muito, muito, muito positiva, mas como é lógico, eu sei que meti muito risco na carreira. Sim, e no Anadia e no Oliveira são 2 milagres que vocês conseguem fazer, tendo em conta as situações em que estavam os 2 clubes, são autênticos milagres. E falaste na Académica, que era mesmo aí que eu queria chegar, no fundo perguntar-te o que é que te fez apaixonar tanto por aquele clube, porque já tinhas passado por lá, e depois disseste que gostavas um dia também de treinar a Académica como treinador principal. O que é que te fez apaixonar por aquele clube de Coimbra? É assim, a Académica é um grande, a Académica é um clube enorme, é um clube gigante, merecedor de facto de outros patamares. A Académica tem que estar na Primeira Liga, Coimbra merece um clube na Primeira Liga, e quando nós estivemos lá na primeira passagem as coisas não correram bem. A forma até como saímos não foi muito amistosa, as coisas não correram bem, e eu sempre fiquei com aquele sentimento, eu gostava de voltar à Académica, não como treinador principal, porque eu não idealizava ser treinador principal, mas que gostava um dia de regressar à Académica, o estádio, o ambiente, o hino que se ouve quando se entra. Tinha uma espinha entalada e eu queria muito voltar à Académica. Quando vou para treinador principal, eu disse ao meu adjunto, ao Marco Lozano, um dia, vamos, não sei quando, mas vamos treinar a Académica. Surgem-me alguns clubes, há 2 possibilidades de Liga 2 que não vão para a frente, mas também não foram 2 possibilidades concretas, não houve proposta, não houve nada, houve conversas, apenas conversas, mas surge muita coisa, clubes de grande dimensão, olhando para a Liga 3, clubes muito bons de Liga 3, mas quando vou reunir o David Caiado, se ouvir isto também pode comprovar que isto é verdade, quando vou reunir com o David Caiado uma terça-feira, eu tinha reunido num clube de Liga 3 segunda, tinha outra reunião na quarta e tinha outra reunião na sexta, em clubes diferentes. E quando fui reunir na terça-feira, em 10 minutos, eu disse ao Caiado que a partir deste momento era o treinador, a partir daquele momento era o treinador da Académica, sem saber orçamento de equipa técnica, sem saber orçamento de plantel, e ao sair dali eu liguei aos outros 2 clubes, porque não fazia sentido, não faz parte de mim andar no futebol, enganar as pessoas, não ia permitir aquilo até quarta, depois até sexta, e quando saí do local onde reuni com o diretor desportivo, com o David Caiado, liguei às pessoas em questão e disse, não vale a pena reunir porque já fechei com a Académica. Foi assim, foi tudo muito rápido. Pronto, e eu fui um treinador feliz enquanto estive na Académica, mas tivemos muitas condicionantes que não... O que aconteceu, nós, equipa técnica, sabíamos que podia acontecer, nós sabíamos que a Académica, nas últimas 10 épocas, teve 24 treinadores, 23 ou 24 treinadores, nós sabíamos que desses 24 treinadores, só 3 é que iniciaram e terminaram, um foi o Rui Borges, que está no Sporting, e mesmo assim é despedido na 4ª jornada da próxima época, da época seguinte. O Tiago Moutinho, que faz uma excelente época, na época anterior
à minha, e o outro penso que foi o Costinha, o ministro, o médico do Porto. Pronto, de resto depois todos terminaram, não renovaram e todos foram despedidos ou saíram. Nós não fomos despedidos. Nós jogávamos domingo, penso eu, com o Atlético, a decisão já estava tomada, ganhando ou perdendo, e perdemos esse jogo, perdemos muito bem com o Atlético, estamos ali no jogo, o Atlético superior, estávamos ali no jogo, é expulso o nosso central aos 60 minutos, o Ni, é expulso e pronto, e não conseguimos reagir e perdemos 3-1, foi essa a única derrota, e em Alcochete com o Sporting perdemos 2-1, na altura ainda era o Mr. João Pereira, o treinador do Sporting, foi as únicas 2 derrotas, mas foi muito difícil. A passagem pela Académica foi muito importante para mim, fez-me perceber claramente que não quero ser mal interpretado, mas que nós não fazemos milagres, trabalhei com uma pessoa fantástica, o David Caiado, tem um potencial, eu já trabalhei com muitos bons diretores, como já mencionei aqui alguns de Primeira Liga, de Segunda Liga, e o David Caiado é um diretor desportivo claramente para outros patamares, nem digo Segunda Liga, para disparar muito rápido, pela seriedade, pela competência, pela honestidade, pela palavra que tem, mas nós dizíamos diariamente, a nossa maior guerra vai ser ficar nos 4 primeiros, mas depois subimos divisão. Agora é assim, eu não escondo que a faltar 6 dias para a primeira jornada, nós vamos fazer o último jogo de preparação na Trofa contra o Trofense e vamos 11 jogadores só, temos que levar 4 ou 5 da formação. Depois quinta-feira chega o Vítor Bruno, se me perguntarem quem é o melhor lateral esquerdo da Liga 3, é o Vítor Bruno. Chega o Leandro Silva, se me perguntarem quem é o melhor médio da Liga 3, é o Leandro Silva. Chega o Bassi, do Vizela, que resolveu muitos jogos, e o Duarte, internacional 13 ou 18 vezes, sub-20. Chegaram 8 jogadores após a nossa saída, e depois, claro, um excelente trabalho que fez o Mr. António Barbosa, também, meteu ali uma sequência muito, muito boa de vitórias, que não é fácil na Liga 3, ou seja, foi um excelente percurso do Mr. António Barbosa, a quem estou agradecido pela postura que teve comigo desde o primeiro momento, foi um senhor comigo e para com a minha equipa técnica, mas passamos ali de facto algumas dificuldades, a faltar dias para a primeira jornada perdemos o Stitch, vendido para a Espanha, na terceira jornada perdemos o Diogo Amaro, vendido para o Qatar. Na quinta jornada vamos ao Sporting com a estratégia toda trabalhada com o Pereira e os capitães às 10 da manhã, o Obiora e o António Filipe, batem-me à porta a dizer que o Pereira não apareceu, tinha contrato já na Bulgária e não apareceu no dia de jogo. Fomos sem o Pereira para jogo, tínhamos a estratégia toda montada com sinais de pressão, era com o Pereira, tínhamos tudo trabalhado em função do Pereira, que estava a ser, na altura ele sai, penso que era o melhor marcador da Liga 3, se não estou em erro. Perdemos o Pereira para esse jogo e depois não usufruí do Vítor Bruno, do Leandro, falando destes casos específicos, mas aí a responsabilidade também é minha da equipa técnica, mas aqui até elimino um bocadinho a equipa técnica, é mais minha, porque todos os jogos eu falava com o Leandro, e o Leandro gosta muito da Académica, ele dizia, pá, ele estava na Arábia, ele dizia, pá, eu não estou a gostar disso, espera por mim. E eu, Leandro, eu preciso de um médio, pá, és tu quem eu quero, mas eu tenho que fechar um médio, eu não tenho médios. E ele, não, pá, espera por mim, esperei e ele veio, mas não usufruí. O Vítor Bruno tinha trabalhado comigo no Vila Franquense e no Leixões, e quando eu iniciei, o Vítor Bruno é um jogador que conhece muito, muito bem o treino, o jogo. É um jogador especial nessa perspectiva do conhecimento do treino e do jogo. E ele disse, quando eu fui para a principal, ele telefonou-me a dizer, pá, eu quero trabalhar contigo, porque nós na altura tínhamos muitas conversas, eu como adjunto tínhamos muitas conversas, ele ligou-me, ele estava no Alverca, estava a jogar e veio para a Académica, porque eu consegui convencer o Vítor Bruno a vir para
para a Académica. Mas depois eles chegam quinta-feira e eu saio domingo, e foi pena porque eu acho que poderíamos mesmo conseguir ali uma coisa bonita este ano na Académica, mas optei por pedir para sair. As pessoas não deixaram no domingo, as pessoas não deixaram na segunda-feira, e terça-feira acabaram por ceder ao pedido da equipa técnica de sair, e saímos. Certo, e contaste agora até coisas bastante interessantes, episódios em particular, quero dizer. Sim, atenção, eu peço desculpa interromper, esta é a minha forma de estar. Esta é a minha forma de estar, eu não consigo estar, é na vida, é no futebol, eu falo abertamente das coisas, sem tabus, sem rodeios. Claro que há coisas que eu não posso contar, como é óbvio. Segredo de Estado. Isso faz parte, mas naquilo que eu puder falar abertamente, eu falo, é a minha forma de estar. Não, claro, e nós agradecemos. E eu queria te perguntar, também se prendi um pouco por aí, que é o seguinte: tu disseste que mal reuniste com a Académica, também por esse fator emocional ligado ao clube, às pessoas que trabalhavam no clube, a quem te convidou, no fundo, para essa reunião. Tu disseste que, sem saber determinadas informações-chave para um planeamento de uma época, tu disseste: esquece lá isso, eu sou o vosso treinador, etc. O que eu quero perguntar é se te arrependes de fazer isso de forma tão cega, quase de forma irracional, não sei, porque sentiste alguma coisa, o tal feeling que disseste que os treinadores sentem. E queria te perguntar se te arrependes de ter seguido o teu feeling nesse momento em particular. Não, aquilo que eu disse ao Marco Louçano, ao meu adjunto, foi: vamos, é o nosso 6º projeto como equipa técnica, vimos de 5 sucessos. Vamos, não temos nada a perder. Eu não escondo isto, o meu pensamento era: se correr mal, não vai correr mal, não é? Vai correr bem, mas se correr mal, somos mais um na Académica a quem corre mal. Não é nada de fora da caixa, não é nada de extraordinário. Mas não me arrependo. Foi muito bom trabalhar com o David Caiado, construímos um bom grupo, jogadores de caráter, o dia-a-dia decorria de forma muito, muito positiva. Agora, tivemos dificuldade no mercado. O que eu senti é que antigamente olhava-se para a Académica e qualquer jogador queria jogar na Académica. E neste momento já não há essa forma, já não existe essa forma de olhar para as coisas. Um jogador brasileiro com 19, 20 anos, se o União de Santarém, se o Caldas, se o Atlético der mais 300 euros, o jogador prefere ir para o Atlético. O jogador prefere ir para a União de Santarém. Ou seja, a maneira como nós olhamos para a Académica, infelizmente já muita gente não olha. Porque com o passar do tempo a Académica está nestas realidades, e as pessoas, empresários, estes jogadores novos, estes jogadores mais jovens, que é uma pena não conhecerem a história e o passado da Académica, porque é uma história riquíssima. Eu passei uma manhã no museu, é uma história riquíssima da Académica. Não só os títulos conquistados, não só a quantidade de jogadores que por ali passaram, a quantidade de treinadores que por ali passaram, os estádios cheios, as histórias que se vivia na Académica. É de facto um clube brutal, e infelizmente as pessoas já não olham. Eu não escondo que nós perdemos jogadores por 200 euros para a União de Santarém. Com todo o respeito que merece a União de Santarém, perdemos para a União de Santarém porque a União de Santarém estava a pagar mais que a Académica. E depois tivemos que, já na parte final, não é, esticar um bocadinho mais na procura de bons jogadores. Nós tínhamos os jogadores identificados, por exemplo, muitos jogadores de Liga 3 que estão a ter sucesso. O Tiago Leite, por exemplo, no FAF, a fazer uma excelente época. Ele estava de férias e eu com ele ao telefone, e ele sim, Académicas, de repente, como é óbvio, aparece o FAF, que lhe dava outras condições, e muito bem, o jogador opta por clubes que lhe dão condições diferentes. Tiago Leite, Joãozinho, muitos jogadores, podia falar agora aqui 16, 17 jogadores que tínhamos referenciados, mas que muito bem a Académica, não dava um passo maior que a perna, e nós dávamos aos jogadores aquilo que podíamos dar. E mesmo assim conseguimos construir um plantel com muita qualidade. Em todos os setores, com muita qualidade. Agora, se me perguntar se eu usufruí desses 8 jogadores, que 4, 5 ou 6, por exemplo, o Leandro foi homem do jogo em 5 ou 6 jogos, não deve ser muito, não devo estar a errar muito ao dizer isto,
Vitor Bruno, o Bassi, o Duarte, o Melvis, ou seja, jogadores que tiveram uma influência muito grande e eu não usufruí deles de facto. Pedro, e aqui para terminar, gostava de te perguntar que projetos é que gostarias de abraçar no futuro? Se sonhas com uma Liga 3, até com uma Liga 2, que também nos contaste há bocado que tiveste convites, como é que olhas agora para o futuro? É assim, eu costumo dizer que eu não sou um treinador de divisões, eu estava na segunda Liga e vim para a Distrital do Porto. Já passei aquilo que eu disse há bocado, eu já tive sub-10, sub-15, sub-17, sub-19, Campeonato de Portugal, Liga 3, Segunda Liga e Primeira Liga. Já passei nos escalões todos, seja como adjunto ou como principal, por isso eu não sou muito agarrado a divisões, se treino em Portugal ou se treino fora. Gostava de ter um projeto que me desse estabilidade para trabalhar, um projeto onde as pessoas acreditassem que nós éramos também as pessoas certas, um projeto onde pudéssemos mostrar toda a competência e todo o valor que nós acreditamos que temos, porque acreditamos muito. Nós, equipa técnica, acreditamos muito no valor que temos e acreditamos muito que vamos chegar lá acima. Quando digo lá acima, chegar ao top, nós acreditamos muito, trabalhamos muito para isso, dedicamos-nos muito para isso. Agora, eu sou um treinador feliz a treinar. Campeonato de Portugal, Liga 3, Segunda Liga, Primeira Liga, estrangeiro. Se o projeto for bom, se eu me identificar com as pessoas, se a minha equipa técnica se identificar com as pessoas, olho muito mais para esse projeto sustentado, com equilíbrio e com estabilidade do que para divisões, muito honestamente. Certo, Pedro, olha, muito obrigado aqui pelo teu testemunho de vários momentos da tua carreira. Acho que foi muito interessante, principalmente aí lá está o que eu digo, perceber alguns simples episódios que se calhar contam muito mais do que uma pessoa estar aqui durante 30, 60 minutos a divagar sobre um ponto qualquer, quando se calhar ali 30 segundos de uma história, olha, dá para perceber. E acho que é muito interessante também o nosso público perceber isso e daí gostarmos cada vez mais de trazer intervenientes do jogo. E lá está, agradecer muito aqui a tua presença e desejar muitas felicidades para o futuro e muitos sucessos. Eu é que agradeço, foi muito bom, é sempre bom falarmos do nosso percurso, da nossa vida, sem rodeios, sem tabus, como eu costumo dizer, falar abertamente daquilo que se pode falar, como é óbvio. Desejar-vos essa força aí nesse projeto, muito bom também para nós, isso ajuda-nos sempre. Por isso agradecer e dizer que o gosto foi todo meu. Muito obrigado, e à malta que nos ouviu, já sabe, aí semanalmente, vão ter de levar connosco, quem quiser também, evidentemente, e para irem seguir o 78 nas várias plataformas, Instagram, Twitter, TikTok, Substack, por aí fora. Portanto, muito obrigado por terem ouvido, um grande abraço e até à próxima. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!